Entrando. Entrei. Vou enquadrar aqui. Entrando ao vivo. Boa noite, Reginaldo. Paulo Bruschi, Tânia, boa noite. Enquanto vocês vão entrando, eu vou tentar botar aqui o título da live, que depois eu esqueço. E aí que vai entrando, fica sem saber. Boa noite, Marcos. Vamos ver se eu consigo aqui. Vão entrando que eu vou só colocar o título aqui, já vou conversando com vocês. Faz um tempinho já que eu estava fora das lives, tirei uns dias de férias. E aí não dava para fazer live, né? Administrando conflitos. Vão chegando, vão mandando coraçãozinho. Lorilene, boa noite. Deixa eu ver se eu consegui botar aqui. O Instagram andou modificando um pouquinho. E a gente fica apanhando esse bichinho aqui. Ah, agora consegui. Elizabeth Eventos, boa noite. Deixa eu ver. Quem tá entrando? Vou me enquadrar aqui. Já estão todos sentadinhos? Ai, que bom. Gente, que saudade. Fazia dias já que eu não fazia live, mas como eu falei, estava viajando, visitando a família em São Paulo, não deu para fazer live. E hoje estou retornando. Vamos ver se eu consigo fazer mais por esses dias. A live de hoje, fazia tempo que eu já estava querendo fazer uma live com Pedro Amorim. Então, consegui. Estou esperando ele entrar aqui, que ele não viu o Pedro entrando. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, eu vou começar a fazer a apresentação e vamos ver se o Pedro entra aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então, oficial. Ai, Pedro entrou, graças a Deus. Eu já estava ansiosa. Bom, gente, então boa noite. Iniciando a nossa live de hoje, que o título da nossa live é Cerimonialista, gerando riscos, administrando conflitos. E para falar sobre esses temas, eu convidei o Pedro Amorim, que é consultor empresarial em gestão estratégica, cerimonial e protocolo, é formado em relações públicas e jornalismo, além de certificações em gerenciamento de projetos pelo Project Management Institute e em liderança pelo Programa de Lideranças Harvard, da Harvard Business School. E após trabalhar por mais de 10 anos como chefe de cerimonial da presidência da Petrobras, o Pedro Amorim resolveu inovar, mudar a carreira e iniciou então como consultor e palestrante sobre gestão, estratégia em eventos, cerimonial e protocolo e tem feito várias consultorias, várias palestras, webinar, está bem conhecido aqui da turminha. Bom, eu já apresentei ele, eu já vi que ele entrou. Boa noite a todos que estão entrando ainda e eu vou chamar aqui o nosso convidado. Então, vamos ver se ele entra. Boa noite. Boa noite,
Deu certo. Estou gerenciando riscos sanitários de saúde, então já entrei aqui com a minha máscarazinha. Mas Brincadeira, não tem perigo brincadeira. por Já telas, que é por para falar telas. de risco, né? Ai, então tá bom, É, Pedro. ainda não, né? Ainda não chegamos nesse nível. Nós, não, nem vamos, né? Boa noite, Pedro. Uma honra te ter aqui na minha live. Fazia tempo que eu estava querendo te chamar e estava difícil as nossas agendas, né? É, Seja não, eu que te bem-vindo agradeço aqui. pelo convite. Fico muito feliz. Tenho acompanhado as suas lives, os temas que você aborda. E já era um caso antigo nosso, né? De tentar fazer uma live e não conseguir. Não E consegui. esse mês de novembro, graças a Deus, a gente conseguiu marcar. Então, estou muito feliz de estar aqui. Minha primeira live do mês, se eu não me engano. É, minha primeira live do mês. E na sua companhia, que tá ótimo. Ah, que bom. Que honra. Mas depois tu vai contar a tua novidade também, que você vai lançar o teu webinar aqui, mas primeiro eu vou introduzir as perguntas e depois a gente toca nesse assunto. Em primeira mão, ainda vai ter promoção para quem estiver assistindo a live. Isso. Depois a gente fala com mais detalhes. Bom, Pedro, começando então. Organizar um evento sempre requer muito planejamento, cuidado, coordenação. E se não tivermos uma boa gestão, o evento pode se tornar incrivelmente estressante. São várias demandas que envolvem desde a formação da equipe até o público participante. Então a pergunta é como evitar o estresse na gestão de eventos e garantir uma ótima experiência aos participantes. Olha, Adriana, é legal começar por essa pergunta, porque todo cerimonialista, ele sabe a importância de um bom planejamento, né? Então, seria um pouco chover no molhado, mas é difícil a gente escapar, porque planejamento é 80% do trabalho, né? Os outros 20% são execução, jogo de cintura e administrar os conflitos que acontecem. Mas 80% do trabalho está no planejamento. E isso tem tudo a ver com o nível de estresse que você vai evitar se você tiver um bom planejamento, né? Então não existe falar em estresse, em dia de evento, em administrar situações que a gente tem que administrar, sem analisar como é que foi o planejamento anterior ao evento. Então, além das habilidades que eu acredito que todo profissional de cerimonial de eventos tem que ter, e a gente pode também falar um pouquinho sobre essas habilidades socioemocionais, interpessoais. Existe essa habilidade que é técnica, essa competência que é técnica, que é uma competência de planejamento. Seja ele um planejamento estratégico, se a gente estiver falando de uma empresa de eventos, né, se aquele evento for parte da atividade fim da empresa, ou se for um departamento de eventos de uma empresa que não tem nada a ver, uma empresa de petróleo, uma empresa da farmacêutica, da indústria e tudo mais, um planejamento tático, né, que seria o desdobramento do planejamento estratégico. Então, quando você faz um bom planejamento, pensando não só nos seus objetivos, mas também em tudo que pode acontecer de certo ou de errado, e a questão do risco tem muito a ver com isso, né, de imaginar situações e cenários, você vai conseguir gerenciar também o nível de estresse que você vai ter na hora. Porque o estresse, ele está relacionado a você não ter o controle da situação, É. né? Se você tem o controle da situação, pode estar tudo diferente do planejado, mas se você não perde o controle, você não se estressa. Você já deve ter percebido, assim, vários eventos, parece que tá dando tudo errado, tá caindo o mundo, mas aquele gestor, aquele cerimonialista, ele tá sereno por dentro e por fora. Ele fala assim, não, segura lá no credenciamento que eu vou resolver isso para você, não tem problema. E você fala, nossa, como é que essa pessoa mantém a calma e tudo mais. Isso é saber lidar com o estresse, porque você tem um bom planejamento, tem segurança no seu trabalho, segurança enfim, no que você faz, na sua atividade, na sua atuação. Eu acredito que gerenciamento de estresse tem tudo a ver com planejamento e com habilidades
socioemocionais, inteligência emocional. Tem gente que diz que o E que é muito cerimonialista importante para quem trabalha com evento. é essencial. É É essencial. essencial. E eu não concordo nem tanto quando alguém diz que o cerimonialista ele tem que fingir serenidade, né? Já deve ter ouvido, o mundo pode estar caindo, mas finja que está tudo bem. Se você domina a situação, você não precisa fingir, né? A gente que trabalha com eventos sabe que o imprevisto faz parte do evento. Você pode planejar o máximo possível, com o maior nível de detalhe, com maior cuidado, com maior carinho. Você pode ter um excelente planejamento, ainda assim o evento não vai ocorrer 100% da maneira como você planejou. Obviamente, o nível de mudança e de imprevisto, ele vai ser inversamente proporcional, né, ao seu nível de detalhamento. Então, se você fez um bom planejamento, o seu nível de imprevisto ele vai reduzir, né, de chance de mudança, de imprevisto, ele vai reduzir bastante. E aí eu acho que consequentemente, o de estresse também. Com certeza. É como eu vejo um pouquinho como que essas peças se movimentam, sabe? Tem a ver com Controle emocional. Controle emocional, racionalidade na hora de você pensar nos riscos, pensar nas situações, nos objetivos, etc. Mas não é só... Eu diria que não é 100% razão, nem 100% emoção, até mesmo porque ninguém é assim, dessa forma, né? Então tem componentes das duas coisas. E um bom cerimonialista, um bom gestor de imprevistos, digamos assim, ele tem que ter habilidades racionais, e aí a gente tem ferramentas para isso, que são muito boas, e que eu vou falar no webinar, mas eu falo aqui também. E controle emocional, né? Enfim, é a chave de tudo também. Com certeza. Bom, o cerimonialista, o organizador de eventos, né, o produtor de eventos, ele é um administrador de conflitos por natureza, né? Toda pessoa que trabalha com isso vai ter sempre que gerenciar esses conflitos. E ele tem que estar preparado para resolver os imprevistos, eventualidades, saber trabalhar sob pressão o tempo todo, né? O cerimonialista, ele trabalha sob pressão o tempo todo. Você concorda com isso? E qual o perfil que você acredita que um cerimonialista deve ter, então, já que você tocou nessa parte emocional também? A gente acaba falando, né? Porque não são só as competências técnicas, né? São essas habilidades emocionais também. Tem um autor, que é o Hirata com H, para quem quiser pesquisar, que ele lista 11 características de um bom negociador. E isso tem tudo a ver com o cerimonialista, porque a gente, quando organiza um evento, a gente está negociando do início ao fim. Um evento ninguém organiza sozinho, né? Eu, Pedro, você, Adriana, quem está aqui assistindo pra gente, Cris, Roseli, a Lília. A gente não vai chegar e falar assim, vou organizar um evento. Sempre vai ter alguma parte interessada com quem a gente vai ter que negociar, com quem, nem que seja uma coisa simples, desde uma coisa simples, como às vezes o horário, o local, que já acabam vindo um pouco junto com a concepção do evento. Ou coisas mais delicadas, né, como alteração de precedências, o nível de acesso que você vai dar para um, não vai dar para outro, gerenciar a lista de convidados. Então a gente está negociando o tempo inteiro. E um bom negociador, né, um bom cerimonialista negociador, ele tem que ser, acho que acima de tudo, estratégico, né, não poderia deixar de ser. E o que significa ser estratégico? É só uma palavra que todo mundo diz, né? Não, ser estratégico é você entender a razão pelo qual você está negociando aquilo. E existem duas coisas diferentes quando a gente fala de negociação. Uma coisa é a posição. Então, por exemplo, eu não quero que o evento seja aberto à imprensa, né? Isso é uma posição. E aí a assessoria de imprensa pode ter a posição, não, eu quero que seja aberto à imprensa. Então você vai negociar com a assessoria de imprensa. Essas são as posições, né? Mas um cerimonialista, um negociador estratégico, ele vai ter que entender, além das posições, quais são os interesses daquelas áreas. Então, assim, por que a assessoria de imprensa quer, qual é o interesse da assessoria de imprensa em abrir aquele evento para os jornalistas?
Às vezes é divulgar uma pauta específica, é aproveitar uma agenda que já está na mídia, que é positiva. E aí, quando você entende o interesse daquela contraparte, que vai além da posição que ela está mostrando, posição é o que ela mostra, né? É o que eu quero isso, eu quero aquilo. O interesse é o que está por trás. Você consegue negociar melhor. Então você fala, não, tendo em vista que a agenda positiva, que está na mídia, etc., mas amanhã vai ter um outro evento X e Y, você consegue negociar que o evento de amanhã tem mais a ver, porque você sabe que o interesse dela é aquele. Se a gente ficar só batendo nas posições, acaba não saindo muito do lugar. É quase aquela discussão política, assim. Você não vai conseguir convencer o outro, assim. A posição da pessoa é aquela e pronto, né? Você só vai conseguir negociar bem com uma outra parte quando você consegue entender o interesse dela e o seu interesse. O que está por trás das duas coisas. Então, quando eu falo de um cerimonialista estratégico, a primeira coisa que um bom administrador de conflitos tem que ter é essa percepção estratégica, que tem a ver com compreender o seu real interesse. A gente que trabalha com cerimonial tem muita negociação de precedência, né, Adriana? Às vezes a precedência diz uma coisa, mas no evento seria melhor de outra forma. Isso acontece demais. Aí você tenta adaptar, encontrar uma flexibilidade, aí você vai negociar, chama o cerimonial do ministro X, chama o cerimonial da instituição Y e vai negociar com ela, né? E muitas vezes tem alguns interesses por trás. Você fala assim, eu gostaria que o meu presidente sentasse ao lado. Você sabe que no fundo tem alguma coisa, é porque ele quer criar um relacionamento com... E é aí que está a chave da negociação. E as pessoas não revelam seus interesses de cara. As pessoas... Isso também não deixa de ser uma informação estratégica, né? Se você revela de cara, a outra parte acaba tendo uma vantagem. Então, negociação é muito complicado por isso. Mas quando as duas partes são colaborativas, entre cerimoniais, geralmente dá para fazer isso. Porque o seu cerimonial e o cerimonial com quem você está conversando, com quem você está negociando, geralmente eles estão no mesmo evento. E é um interesse comum que o evento que ocorra da melhor forma possível, né? Então dá para ter ali até uma revelação de interesses, que é uma também das habilidades do Hirata. O Hirata fala da percepção estratégica, mas ele fala também ele fala de 11, né? Não vou conseguir citar as 11 aqui. Mas a questão dos interesses é essencial para um bom negociador. E para a gente que é cerimonialista também. Aí a gente tem que saber os nossos reais interesses. Adriana, muita gente, quando vai negociar alguma coisa de cerimonial, chega lá e só sabe que está negociando aquilo porque o chefe mandou. Porque o chefe do gabinete mandou, ele quer. Sim. Você não vai conseguir negociar bem se você não sabe o porquê que você quer aquilo. A pessoa, no segundo argumento, ela já te desmonta, né? Então, aí você fica naquela, quanto mais informação você tiver, melhor. Então, além da percepção estratégica, um bom negociador, um bom cerimonialista tem que saber os interesses, reais interesses, tem que saber a hora de revelar os interesses. Dentro de uma negociação, estou aqui eu negociando com você, Adriana. Sim. E pode não ser interessante para mim revelar o meu interesse logo de cara, porque às vezes o meu presidente não quer sentar do lado da sua presidente porque ele é machista, ou porque ele tem alguma razão pessoal para isso, e não é interessante para mim revelar isso. Então, o timing de revelar qual é o real interesse numa negociação também é uma habilidade. Investigar o interesse da outra pessoa também é uma habilidade. Por mais que a Adriana não me diga que a chefe dela não gosta do meu chefe, etc., numa negociação eu posso ir tentando investigar isso e descobrir, fazer perguntas. Não, mas teria algum problema isso? Mas você acha que a relação deles... Enfim, a investigação dos interesses. Então, quando a gente fala de habilidades, de um bom cerimonialista, negociador, para mim, Pedro Amorim, tudo gira em torno dos interesses. E aí, fazendo aquela diferenciação, né? Do que é posição, aquilo que a gente chega, né? Se posicionando contra, a favor, etc. E interesse, que realmente está por trás. Quando o cerimonialista descobrir que ele tem que focar no interesse e não na posição, ele vai ter uma vantagem competitiva ali na hora de negociar. Aí ele vai conseguir montar a mesa que ele quiser, ele vai conseguir fazer o evento do jeito que o chefe dele quer, com essa consciência e com essas habilidades. E aí, claro, aí não tem como não falar de inteligência emocional, né? De controlar as emoções, de flexibilidade,
um bom negociador nunca é aquele que chega sem ter nada para barganhar, sem ter nada para ceder. Então, flexibilidade, controle emocional. Mas eu acho que isso aí é um pouco mais comum, assim, né? Assim, o que eu queria trazer de novo é realmente essa questão dos interesses, que pra gente, que é cerimonialista, que trabalha com o evento, pode ser ali a chave para a gente ter mais sucesso numa negociação. O que você acha? E por isso é importante também ter o conhecimento do cerimonial para poder argumentar também. Porque eu percebo às vezes que as pessoas, às vezes vem um outro cerimonialista, às vezes não é bem cerimonialista, ele é um assessor, por exemplo, de um político. E aí ele vem pedir para você mudar alguma coisa na ordem lá da precedência. Só que ele não tem conhecimento. E aí às vezes fica difícil tentar argumentar contra se você não tem conhecimento. Agora, se você tem o conhecimento, aí você bate o pé, né? E tenta colocar a tua posição até o fim. A Célia do IFB está perguntando aqui se isso que você está falando é estratagema, é a mesma coisa que estratagema. Não é a mesma Não, coisa que né? estratagema, não. O estratagema é quando você usa uma informação como uma manobra para tentar enganar a outra parte. E dentro de uma negociação, existem várias táticas para isso, né? Então, provavelmente a Celinha estava pensando em algumas táticas que as pessoas usam dentro de negociação para tentar ludibriar a outra parte, assim. Mas não é muito como eu vejo que o cerimonial deveria se comportar, né? Porque um cerimonialista, quando a gente usa o estratagema, então, estratagema é um tipo de estratégia, né? É aquela estratégia que você faz a pessoa acreditar que você vai para um lado e, na verdade, você vai para outro. Você faz a pessoa acreditar que você vai fazer uma coisa e, no fundo, você faz outra. Então, é uma forma de blefar, de driblar, de enganar a outra parte. Isso é um tipo de estratégia. Dentro do cerimonial, eu não vejo ela como muito eficiente pelo seguinte: a gente trabalha sempre em colaboração, né? O evento é feito de várias partes. Então, se você engana, digamos assim, alguma outra parte, você pode estar comprometendo o evento e, principalmente, você vai comprometer o seu relacionamento com essa contraparte. Uhum. Porque daqui a 2 semanas pode ter um outro evento e você pode precisar daquela pessoa. Então, o estratagema ele é muito arriscado. Obviamente, algum tipo de estratagema que você pode utilizar e que não vão ter aí um impacto, ou às vezes é uma contraparte que uma outra pessoa que você não prima muito pelo relacionamento. O estratagema ele faz você ganhar, deixa eu ver se eu consigo resumir bem. O estratagema ele é muito arriscado, porque ele faz você ganhar no imediato, mas você pode perder muito no longo prazo, porque coloca a confiança em xeque. E dentro de uma negociação, se não for uma negociação pontual, que alguma coisa que só vai acontecer e nunca mais vai acontecer de novo, ok, assim. Mas geralmente nós, cerimonialistas, estamos negociando o tempo inteiro e as pessoas com quem a gente negocia, elas voltam a aparecer no nosso caminho. E aí, se em algum momento você negociou com essa postura, quando essa pessoa voltar no seu caminho, você já está em desvantagem. Porque não tem... você não vai ter credibilidade. Sim. E credibilidade é muito importante, né? Tem muita coisa dentro de estratégia e negociação que eu acredito que os cerimonialistas eles possam se beneficiar. E as técnicas de negociação elas vêm do mercado, né? Não vêm da área de cerimonial. Assim. Eu acho que as nossas negociações são até mais complicadas, porque elas não são, às vezes, de valores. Eu não quero comprar o seu carro mais barato e você quer vender, né? Então, é muito mais desafiador, assim, porque os limites não são tão claros. Ah, você está querendo vender o seu apartamento por 100 mil, eu quero comprar por 80, vamos negociar. Não, às vezes os interesses, eles estão mais obscuros, tem que investigar, tem que negociar, tem que entender a outra parte. Mas é muito legal, assim. Eu só acho que, acima de tudo, a gente tem que negociar sempre com a ética. Por conta disso que eu falei, sabe? Assim,
de priorizar relacionamento. A maioria não, né? Mas grande parte dos cerimonialistas, né? Eles são relações públicas. Então, não é à toa por isso, assim, porque cerimonial é criar relacionamentos também, né? A partir de precedências, símbolos, ritos, etc., eventos, sinais. Mas é puramente relacionamento entre instituições, entre países, entre pessoas. Então, acho que a gente tem que prezar aí pelo bom relacionamento das partes envolvidas. Adriana, se quiser me interromper, você fica à vontade, viu? Porque eu falo. Não. Coisa de palestrante, né? Palestrante fica falando, eu sou assim, eu fico falando. Tá boa a palestra, tá boa a palestra. Pedro, os eventos, eles são, né, ferramentas essenciais para a estratégia de marketing, né, de uma instituição, de uma corporação. E para fortalecer as relações tanto com os fornecedores quanto com o seu público, né, com o seu público-alvo. E alguns incidentes que podem ocorrer, eles podem manchar a imagem, né, dessa corporação, dessa instituição. E de todas as marcas que estão envolvidas ali naquele evento. Como antecipar, então, esses problemas e incidentes que podem acontecer durante um evento? Tá, aí a gente entra no tema da live e no tema do webinar, que é risco. Que é risco. Que é risco. O risco é tudo aquilo que pode acontecer, que não é certo, né? Se você tem algo que com certeza vai acontecer, isso é uma premissa, não é um risco, né? Então, se preparar para, tentar recuperar a sua pergunta, se preparar para o que pode acontecer, não foi isso que você falou no final? Como antecipar, né, os problemas e incidentes que podem acontecer durante um evento. Tá. Então aí tem dois tipos de exercício que eu acho que são fundamentais. Assim. O primeiro, que é um exercício mais prático, é o de consultar especialistas, pessoas que já estiveram naquele lugar que você vai ocupar, né, naquele tipo de evento. Vou fazer aqui a Semana do Meio Ambiente. Semana do Meio Ambiente tem todo ano. Então, você se reunir com pessoas que já organizaram, né, então ouvir a experiência delas, e a partir da experiência delas, elas vão colocar situações que você pode enfrentar. Isso é uma parte que a gente chama de coleta de dados mesmo, né, que é mais clara, assim, porque é coisas que já aconteceram a partir das experiências de outras pessoas. E na mesma linha, as consultas a lições aprendidas. Lições aprendidas é uma coisa que a gente faz no final do evento. É o nosso pós-evento, né? Então o evento acabou, a gente fica doido para tirar o sapato, para tomar um drink, para tomar um espumante ali no evento, etc. Só que o evento acabou, mas o nosso trabalho não. Pode tomar um drink. Acabou para o público. Tira a gravata, tira o sapato, não tem problema. Mas no dia seguinte, tem que fazer o trabalhinho ali de sentar e avaliar, fazer uma análise crítica do evento. E, principalmente, essa questão das lições aprendidas. O que deu certo? O que deu errado? Por que deu certo? Por que deu errado? E fazer um registro disso. Então, isso, lá no final, a gente faz. Para quê? Para que quando você for planejar um evento, você busca essas lições aprendidas que aconteceram e você vai resgatar aquilo. Então, o mesmo trabalho que a gente fez, que a gente pode fazer reunindo ali pessoas, especialistas que já participaram daquele evento para perguntar, nem sempre essas pessoas estão disponíveis, às vezes nem estão mais na instituição, trabalhando, etc. Então, o Paulo está dizendo que prefere beber. Prefere beber. Mas quando você evitar muita coisa lá na frente, você não vai dizer isso. Olha, ainda bem que eu fiz lições aprendidas. Então, as lições aprendidas, elas são registros que as pessoas... É o que a gente costuma chamar na academia, né, de transformar o conhecimento tácito em explícito. Né? É aquilo que está ali na cabeça das pessoas, o que elas viveram, etc., e elas colocaram no papel e aquele conhecimento ficou ali, virou informação. Então, para poder... São dois tipos de exercícios que eu falei, né? Um é fazer esse resgate do que aconteceu para que você possa entender no seu evento coisas que podem acontecer,
imprevistos, situações, porque já aconteceram antes com outras pessoas. E reunir a sua equipe para fazer um brainstorming de desenhar cenários mesmos, né? E aí, esse exercício de você pensar nos riscos, ele é muito na base do e se. Existe uma técnica que eu vou falar no webinar também, que é o what if, né? Que você entra numa reunião e uma pessoa tem que ser aquela pessoa chata que vai perguntando, mas e se fulano não chegar? Mas e se acabar a luz? E se não sei o quê? A técnica do what if, do e se, é exatamente para poder extrair o máximo possível dos riscos a que aquele evento tá exposto. E aí, com isso, você consegue ter uma clareza maior. E lembra que a gente falou no início da live que o nível de estresse no evento vai depender muito do seu nível de planejamento? Se você tem um bom planejamento, inclusive mapeando esses riscos, entendendo quais são os riscos que acontecem, tem a técnica do what if, mas tem outras técnicas também. Você mapeia esses riscos e aí você vai mais preparado para o evento. Porque se alguma coisa... começou a chover. Você já tinha previsto que podia ter chovido. E você já sabe o que fazer se chovesse. Então, o seu comportamento perante a chuva ali, ele já vai ser muito mais bem preparado. Você já vai poder... Não, tudo bem. Não tem problema. A gente vai entrar pela garagem X, lá já tem um guarda-chuva com fulano, etc, etc. Você já cria o plano B, o plano C e tudo mais. Mas não é tão fácil assim. Pedro, o que você considera riscos num evento? Risco é tudo aquilo que pode acontecer, e aí vem uma questão importante. Tudo que pode acontecer de bom ou de ruim. Ou de ruim, às vezes quando as pessoas pensam em risco, elas pensam só no que pode acontecer de ruim, né? Mas existem riscos positivos também. Tem coisas que podem ser boas oportunidades. Alguém muito importante pode aparecer no seu evento, e o seu evento ganhar um up, e você já coloca a pessoa no palco, a pessoa já fala, o seu evento que era para ser um aniversário da sua vozinha de 80 anos, virou um mega evento na imprensa, no Jornal Nacional. E a sua vozinha ficou conhecida... A sua vozinha ficou conhecida no Brasil inteiro, ganhou 100 mil seguidores, olha só, você virou youtuber. Nossa. Então, assim, existem riscos. Ganha mídia de graça. Né? Aí, isso a gente chama de risco positivo. Agora, existem os riscos negativos, que são aqueles que são até mais fáceis de pensar, né? Risco positivo, assim, o que pode acontecer que de muito bom? Às vezes, quando a gente faz o exercício com seu time, você reúne seu time para fazer exercício, é até bem mais difícil pensar em risco positivo do que em negativo. Mas eles existem. E aí tem, alguns tipos de risco também. Tem aqueles que são conhecidos, que são esses que você mapeia. Você senta e, pode chover. A Adriana pode faltar. Faltar não, né? Mas a Adriana, mestre de cerimônias, ela pode estar com dor na garganta, perder a voz, acordou sem voz. Perde a voz. Então, e aí? Faz o quê? E aí, né? Se você deixar para pensar nisso quando a Adriana aparecer sem voz, vai ser bem mais complicado se você mapear isso antes. Então, esses são os riscos conhecidos. E aí tem técnicas para poder descrever o risco, pensar qual é a estratégia, qual que vai ser a resposta se esse risco acontecer, se é um risco positivo, se é negativo, quem deve tratá-lo, né? Às vezes é um risco que não está na nossa mão. Então, no webinar eu explico também, vou explicar estruturadinho como que a gente faz com relação a um risco, digamos, um risco conhecido. Mas existem os riscos que não são conhecidos também, desconhecidos. Porque por mais que a gente planeja, sempre, etc., pode acontecer alguma coisa que ninguém nunca pensou. Estou mentindo? Não, interessante que você falou no risco positivo. Quando fala em risco mesmo, a gente só pensa em coisa ruim, né? Só coisa ruim. E aí, a gente pensa, não, aconteceu, isso aí foi um brinde, uma surpresa que aconteceu. A gente não pensa isso como um risco que tenha acontecido. Mas né? é um risco. Mas tem razão. E assim, e quando você mapeia um risco positivo, o seu exercício perante a ele é um pouco diferente, porque em vez de você tentar evitá-lo, você vai tentar explorá-lo.
Uhum. Então vamos supor, como é que eu falei da sua avó de 80 anos, que ela tinha alguém, né? Falei que tinha alguém lá. Uma pessoa importante É, vamos, que ganhou mídia, fala uma pessoa ficou importante que você famosa, virou gosta aí. youtuber. É, Ah, Ivete Sangalo Ivete, apareceu e foi pronto. fazer e fez um show de graça. Que risco maravilhoso esse, né? Ai, Então, um risco desse na minha festa. exatamente, mas olha só, quando você mapeia um risco positivo, você mapeou, olha, a Ivete Sangalo está hospedada aqui do lado. Você mapeou Uhum. isso. E se a gente fizesse o aniversário da vovó, se a gente reservasse o salão de eventos do hotel da Ivete e fizesse a da vovó lá, etc, etc. Aí você começa a tentar fazer com que aquele risco, você vai fazer de tudo para aquele risco se materializar, né? Deixar de ser risco Sim. e virar. Então, assim, quando a gente mapeia um risco positivo, a gente consegue trabalhar para explorar aquela oportunidade. Então, como que o mindset é diferente, né? Assim, você não tem que ficar evitando aquele risco, eliminando, como é que eu vou mitigar, como é que eu vou responder se acontecer. Não, você já começa a trabalhar como é que eu posso explorar isso, né? Poxa, a Ivete e tal, ela vai estar ali, não sei o quê. Que hora será que ela desce para jantar? Todo dia ela desce 8 horas da noite para jantar, você já faz alguma coisa no elevador com a sua vozinha, enfim. Você já tem que pensar maneiras de tentar explorar esse risco. Que é um risco, né? Não deixa de ser, Sim, só que positivo. um risco bom. Pedro, e o que você acha, qual é o objetivo da gestão de risco para um organizador de eventos? Qual o principal assim, objetivo, na sua visão? Eu vou responder, mas aqui o Paulo Bruschi, falou que Ai, estudou. o meu negócio tranca aqui, sabe? E eu não Tá consigo trancado? ver. É. Tranca os comentários, eu não consigo ver. Ele falou aqui que estudou mais profundamente sobre riscos em teoria dos jogos. Aí que foi entender que o risco pode ser positivo. A teoria dos jogos ela é muito interessante, do John Nash. E eu acho que o cerimonialista ele se encaixa muito bem na questão da teoria dos jogos, né? Quando você tem vários players ali que estão querendo disputar alguma coisa, e aí você pode ter um jogo de ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando, e aí é que eu acho que o cerimonialista pode se beneficiar, porque dentro de uma negociação ou de um conflito, de um jogo, né? Usando a questão da teoria, o cerimonialista, ele às vezes está com outro cerimonialista e os dois querem sair ganhando. Diferente de uma negociação onde você quer vender o seu apartamento, eu quero comprar ele mais barato, e aí é um ganha-perde, né? Perde-ganha, um ganha-perde. E quando a gente se prepara para uma negociação dentro da teoria dos jogos, e aí você fala do ganha-ganha, por exemplo, é muito na questão também de explorar os riscos positivos. As oportunidades ali, maximizar os interesses das duas partes. E aí os riscos positivos entram muito nisso. Achei interessante ele falar. E o Reginaldo disse que numa colação da universidade a Roberta Miranda apareceu. Porque o afilhado... Eu vi agora. Viu? Não sei se é Foi um positivo. Não, risco. brincadeira. Bom, depende, né? Depende do gosto. Não, porque a Roberta Miranda falou mal da Paula Fernandes e eu gosto da Paula Fernandes, então tô chateado, fico chateado. Se ela aparecesse, eu não ia deixar ela cantar. Roberta Miranda. Desculpa, Olha vamos aqui, voltar à sua pergunta. olha aqui, ó, um risco bom também que a Tânia, lá da UFSM, falou que a irmã da Gisele Bündchen se formou em RP aqui na Universidade Federal de Santa Maria e a Gisele veio assistir. Poxa, esse aí é um risco, um risco bom também. Olha quanto risco positivo tá aparecendo, depois que a gente sabe que eles existem, né? Depois que a gente pensa nisso. Muito legal. Aí eu acabei não respondendo a sua pergunta, que eu já não me lembro qual foi. Qual é o objetivo da gestão de risco na área de eventos, na tua visão? Então, tem vários objetivos, né? Assim, uma boa gestão de riscos, ela faz com que você lide melhor com o que pode acontecer, né? Com o imprevisto, digamos assim. Apesar de você ter previsto, né? Lida com o risco, caso ele se materialize. E aí, com isso, você consegue minimizar perdas, você consegue otimizar o tempo de resposta. Dentro de um evento, gente, bom, não preciso falar isso para vocês, né, que são profissionais de eventos, mas, assim, o tempo, ele é precioso. Um minuto, 60 segundos de silêncio
durante um evento é uma eternidade. É uma eternidade. Você, mestre de cerimônia, sabe disso. Aconteceu alguma coisa, você está ali conduzindo eventos. Você só um minutinho, gente. Aí você fica ali ouvindo uma coisa, vai falar com alguém. E fica um minuto, pareceu que foi uma hora. Uhum. Então, uma boa gestão de riscos faz com que você lide melhor com aquilo que pode acontecer, e com isso vai otimizar o tempo. Você vai ganhar no tempo de resposta, você vai minimizar as perdas, as consequências negativas, ou você vai saber aproveitar melhor as positivas. Tem tudo a ver com o timing, né? E eu acho que fazer uma gestão de riscos, como eu vou falar no webinar, né? Estruturar isso direitinho, colocar o mapeamento de riscos dentro do seu planejamento de evento, vai fazer você ganhar muito, porque ele vai expor os riscos, e aí você consegue priorizar o que é de reputação, que é mais importante. Porque o risco de alguém chegar lá deixa eu pensar aqui no exemplo. Se alguém chegar na recepção, no credenciamento, o risco da pessoa não ter o nome dela lá, etc., acontece, é um risco alto, assim, né? Então você se planeja e tal. Mas o impacto, né, para a reputação, ele pode ser muito pequeno. Enquanto o risco de uma autoridade política, digamos assim, falar mal da sua instituição no microfone, fazer o uso da palavra. Se tem previsto uma autoridade que vai fazer o uso da palavra e ela tem desavenças com a sua instituição, existe uma insatisfação, se existem diversos fatores que fazem com que o risco de que aquela autoridade fale de uma maneira negativa sobre a sua instituição, etc., vale às vezes muito mais o seu esforço de tratar esse risco do que tratar o risco da lista de convidados que está lá na porta. Então, uma boa gestão de riscos faz com que você enxergue a maioria dos riscos, das coisas que podem acontecer, e consiga classificar, priorizar. Tem técnicas para isso, né? E aí, quando você pensa na prioridade... Não dá, Adriana, para a gente fazer gestão de 56 riscos por evento. É muita coisa. Sim. 80 riscos por evento. Se a gente fizer um exercício de brainstorm, a gente pode chegar a 100 riscos no evento, ou até mais. E a ideia não é trabalhar os 100 riscos. A ideia é ter o cenário. Aí depois você classifica os riscos. E aí eu ensino também no webinar, né? Você classifica por impacto e por probabilidade. Uma das ferramentas classifica dessa forma, a outra também coloca urgência e tudo mais. Então você consegue ver o que merece mais a sua atenção ali. E dentro de cerimonial e eventos, eu recomendo que seja sempre risco ligado à reputação. Aquilo que pode comprometer a reputação da sua instituição. Ele tem que ser sempre prioritário. E um risco técnico ali, operacional, etc., também pode ser visto, claro, ele não deve ser desmerecido, mas um bom gestor de riscos, ele tem que saber priorizar e concentrar para aquilo que realmente pode ter um impacto mais crítico. E quando eu falo de crítico, eu falo de crise. Né? O que pode virar uma crise dentro de um evento? Às vezes começa com um risco que você não mapeou, um risco que você não tratou. Né? É muito por aí, assim, eu acho. Então tem muitos benefícios, né? Gestão de riscos só tem benefícios. Assim, a gente nunca perde quando a gente senta e faz mapa de riscos, priorização. E Pedro, pode agora não usar, função... mas... Ai, desculpa, te cortei. Não, eu falo sem parar, tem que cortar mesmo, tem que me cortar. Em função da pandemia, a gente tem agora esses eventos híbridos e virtuais, e daqui a um pouco você vai ter os presenciais também, com novos protocolos. Você já tem alguma previsão assim, da gestão de riscos nesse sentido, dos novos tempos de pandemia? Bom, o que eu Tem posso alguma dizer... coisa que difere na gestão ou não? Nas ferramentas, assim, no modus operandi, não. Mas na priorização sim. Porque o impacto de riscos ligados à pandemia, eles são muito grandes. Então isso faz com que quando a gente vá... Tá me ouvindo bem? Porque tá... Tô ouvindo. Isso faz com que
estava dizendo da pandemia, né? Isso faz com que os riscos relacionados à saúde das pessoas, ao bem-estar, à higienização, etc., eles ganham Agora deu uma travadinha. uma maior com relação... Eles acabam tendo uma prioridade maior perante outros riscos, né? Então, isso muda na hora da gente priorizar e tratar... Olha o Rafael Parente aqui, meu colega, já foi secretário de Educação. Isso faz com que a priorização dos riscos seja um pouco diferente, tá? Com relação às ferramentas mesmo, não. Mas a área de saúde, no webinar, toda hora eu falo isso, mas é porque no webinar eu vou realmente explicar as coisas. No webinar é uma das principais áreas de um evento que estão mais expostas a riscos e a gerar crises. E uma dessas áreas é a área de saúde, que hoje em dia acabou ganhando um destaque muito grande, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, quando você for fazer a sua... Antes existia, mas ele não tinha todo esse protagonismo. Esse destaque. Exatamente. A gente sempre pensava, é um evento acima de 500 pessoas, aí você pensa quantas ambulâncias você vai ter, posto médico que você vai montar, etc. Mas você não pensava em higienização das cadeiras, banco, álcool gel, distanciamento. Então esses riscos eles ganham um protagonismo porque eles precisam ter mais cuidado no gerenciamento, né? O impacto deles é muito grande. E não só o impacto de saúde, que é óbvio que ele é o mais importante, mas o impacto em reputação. Você não quer que o seu evento seja ali notícia nos jornais, como foi casamento de blogueira, casamento da blogueira lá, era para ser um momento, virou 70 convidados contaminados, etc. Então, são riscos não só de saúde, né? Hoje em dia eles são riscos também de reputação. De imagem. Imagina, você ficar conhecido, seu casamento, sim, onde 70 pessoas foram contaminadas. Não é assim que você quer. Aquele que todo mundo sai infectado. Ai, que horror. Que horror. Olha aqui, nós temos poucos minutos, então vou apressar com as minhas perguntas para ti. Não, temos ainda 20 minutos, não é? No meu aqui 15. Pedro, e agora mudando um pouquinho lá para conflitos, o que você aponta, então, como os maiores erros cometidos na mediação de conflitos? Por cerimonialistas, né? Isso. Eu não sei se são os maiores erros, mas isso que você comentou também no início, de não ter o domínio da informação, eu acho que é gravíssimo, né? Quando a gente fala de gestão estratégica, quando a gente fala de gestão de riscos, ou de inovação, né, inovar, a gente está pressupondo que o básico está dominado. Um cerimonialista tem que saber de cerimonial, né? Isso é pressuposto. Então, conhecer o decreto, conhecer as precedências da sua instituição, conhecer a Lei 5.700, que seja, enfim, conhecer o básico de cerimonial, entender os conceitos, né? A partir daí você vai para uma negociação. E tem muito a ver com o que você falou no início, né? De, às vezes, cerimonialista ir negociar alguma coisa, mas ele não domina a informação. Então, como é que você vai negociar com alguém uma precedência se você não domina qual que é o conceito que está por trás? Isso. Ou se você não domina o decreto, porque o decreto diz que é daquela forma. Por exemplo, né? O decreto não cobre tudo, né? Não cobre tudo, obviamente, mas vamos supor que ele cubra. E aí você vai negociar alguma coisa e a outra parte diz, fala, não, mas o decreto diz que não pode, e você não sabe daquilo. Então, uma boa negociação, ela tem três pesos. Coisas que fazem uma negociação desequilibrar. Cheguei aqui, eu e a Adriana, a gente vai começar a negociar alguma coisa. O que faz com que o peso da negociação vá mais para a Adriana ou mais para o Pedro? Tem três coisas. A informação, e é disso que a gente está falando. Quem tem mais informação vai com mais poder ali para negociar. O próprio poder,
né? Qual que é o poder da Adriana? Assim, a Adriana, ela é gerente de alguma coisa, o poder é hierárquico, o poder é, às vezes, porque a Adriana é uma pessoa muito carismática, todo mundo faz tudo que ela quer. Às vezes o poder não é hierárquico, às vezes o poder é na sedução da pessoa, uma pessoa carismática, etc. Ela vai conseguir, ela consegue tudo que ela quer sempre, tudo mais. Então, assim, qual é a fonte do poder? Então, assim, se a Adriana tem isso, ela vai desequilibrar uma negociação, né? Porque ela tem esse poder que vem dali. Ou, às vezes, é alguém que tem um cargo muito maior do que outra pessoa. E a outra coisa que desequilibra é o tempo. O tempo que você tem. Quanto mais tempo você tem para negociar ou para buscar aquele resultado, melhor, mais poder você vai ter numa negociação. Porque você não tem pressa. Quem tem pressa acaba tendo mais a perder. Travou agora. Ouviu, né? Não, Tá, tá normal aqui. Tá. Depois na gravação eu vou sair todo assim, mas é porque não tá tão boa aqui. De vez em quando. Então, para mim, o erro é a pessoa não conseguir, ela não mapear essas três coisas, né? Se ela está indo para uma negociação com a informação suficiente para aquilo, se ela entende qual que é o poder que ela tem para negociar, qual é o poder que a outra pessoa tem também para negociar, né? Qual é o balanço de poder. E o tempo. Deixar para negociar as coisas em cima da hora não vai ser bom. Não, isso aí eu vejo ali antes da gente subir para o palco. Antes de subir para o palco, você tem segundos. Então, o seu poder dentro daquela negociação vai cair muito. Então, esse balanço desse tripé, um bom cerimonialista negociador, ele vai ter isso, talvez não dessa forma como eu estou falando, né? Porque eu estou falando, como eu vou falar no webinar, assim, de uma forma mais acadêmica, didática, etc. Mas ele tendo aquilo ali de alguma forma, ele sabendo aquilo, talvez até se planejado daquela forma, etc., menos erros ele vai cometer. Então, eu acho que é muito por aí, assim. Talvez os grandes erros, eles estão em torno disso, assim, de não gerenciar o tempo, de não gerenciar a informação e de não gerenciar poder, né? Entender o poder não adianta você ficar ali, quem vai resolver é o chefe de gabinete. Então, vou ficar negociando, isso é um erro, negociando com alguém que não vai decidir nada. Acho que gira em torno desse tripé, sabe, Adriana? Os erros. Os acertos também, né? Principalmente. Também. Bom, Pedro, vamos dar uma corridinha aqui, hein? Senão não vai dar tempo de falar do teu webinar. Temos que falar do webinar. Temos que falar, com certeza. Tá, mas só para Tem encerrar, e depois inclusive. depois você entra com o seu webinar. Só para finalizar, porque eu estava... Claro, tô tranquila. Eu estava vendo sobre gestão e tudo, e achei sobre um livro que tem o prefácio do Roberto Medina, que é o livro Gestão de Riscos em Eventos no Século XXI, que é de Igor Pípolo e Fernando Montenegro. E no prefácio ele diz assim: a segurança está ligada à qualidade da entrega. Um público bem atendido é o melhor seguro que podemos fazer para que um evento possa transcorrer em paz. Eu queria saber o que você acha dessa afirmação. Gosto. O Roberto Medina é um visionário, né? Assim, ele, desde que ele lançou o festival e tudo mais, ele tem muito claro essa questão do propósito e da gestão estratégica. E quando ele fala que um público bem atendido, quando ele traz o foco para o cliente, é um exercício que a gente tem que fazer, que muitas vezes a gente acaba não fazendo quando a gente se coloca muito no centro das atenções, né? O que pode acontecer no meu evento? O que eu vou fazer? Agora, pensar também no seu público, né? O que o público vai achar disso? E se o público não gostar? E se o público não encontrar a entrada certa e atrasar, enfim. Então, é um foco também muito, muito legal, assim, que isso acho que agrega muito, né? Quando a gente for fazer gestão de riscos em eventos, trabalhar a empatia ali e pensar na satisfação do público. A técnica do what if, né? Colocar o público no what if, assim, sabe? E se ninguém gostar disso? E se
alguém da plateia se manifestar lá contra? E se as pessoas saírem reclamando, falando mal na internet? É um mapeamento de riscos com foco no cliente. No Então, cliente. esse prefácio do Medina é legal porque ele traz isso pra gente, né? Assim, que esse destaque da satisfação do cliente, que tem tudo a ver com gestão da qualidade, que tem tudo a ver com gestão de risco, tudo a ver com gestão estratégica, tudo um diamante, ó. Tudo tá ali no diamante. Então, a satisfação do cliente... Tudo se encaixando no diamante. Tudo se encaixando no diamante. Muito, muito legal o prefácio. Gostei, Então, vou procurar esse livro. Vou procurar. bem interessante. Então, agora, para finalizar, que aqui pelo meu relógio faltam 5 minutos. Eu queria que você falasse, então, do seu webinar, né? O que você vai abordar, qual o tema dele e da promoção para quem está aqui assistindo a live. Claro, com certeza. Bom, o webinar ele vai tratar exatamente desses temas que a gente está falando, mas com mais profundidade. Gestão de riscos e crises, né? Um risco, gente, ele não pode ser menosprezado porque ele pode virar uma crise e você ter que lidar com uma crise durante seu evento é o pior dos cenários. Às vezes é um risco que era simples, pequeno, super mapeável. Isso era uma coisa que nem precisava de muito esforço para saber que podia acontecer, mas como ele não foi mapeado, o que acontece? Ele foi virando uma bola de neve, virou uma crise, de repente seu evento todo parou, porque tinha alguém gritando lá no credenciamento, enfim, uma coisa que poderia ser gerenciada. Então, no webinar a gente vai falar disso, desses conceitos de risco, como é que o risco pode virar uma crise, como mapear, como entender que... Eu vou falar quais são as principais áreas dentro de um evento que os riscos aparecem. A gente falou aqui de algumas, né, mas tem várias outras áreas que são sempre foco de risco e que os organizadores de eventos têm que fazer um mapeamento. Eu vou ensinar, apesar de ser um webinar, né, não é um curso, mas eu sempre ensino algumas coisas lá. Então eu vou ensinar como fazer um mapa de riscos para cerimonial e eventos, como é que a gente escreve um risco, como é que a gente planeja uma resposta a esse risco. Então, todo esse mapeamento vai ser feito, vai ser falado no webinar. O webinar vai ser no dia 27 de novembro, é uma sexta-feira, às 19 horas. Sextou com Pedro Amorim. Eu vou lançar o site oficialmente amanhã, mas antes de entrar aqui no ar, eu já coloquei o link na minha bio. Não precisa correr, gente, não precisa sair daqui, pode esperar acabar a live. Eu coloquei o link na minha bio. E aí, Adriana, para quem está assistindo, tem o lote promocional, que é um valor mais acessível. Só que o lote promocional, ele sempre esgota muito rápido. Inclusive, muitas pessoas reclamam, fui comprar, já tinha esgotado o promocional. Acho que você, inclusive... É verdade, eu nunca consigo pegar teu lote promocional. Pois é. Nunca consigo. Demoro para entrar. Então quem avisa amigo viu? Entra logo. Então, assim, para quem está assistindo a live, eu criei um cupom de desconto. Caso o lote promocional esgote, eu vou dar 20% de desconto no primeiro lote. 20% de desconto. Opa! E o código é Live Pedro e Adriana. Então, escreveu lá. Tem assim, você tem um código de desconto? Aí você escreva lá, Live, L-I-V-E, Pedro e Adriana. Aí ele vai dar 20% de desconto. Tudo junto. Live, Pedro e Adriana. São limitados, né? Mas assim, pelo menos é mais chance ainda de conseguir um valor promocional. Uhum. E não tem prazo, assim. Então, os primeiros que usarem o cupom... Quer dizer, primeiro vocês corram para garantir o promocional mesmo, o lote promocional, que é aquele que acaba rápido. Mas acabou, então não se preocupem, se acabou, tem o cupom de desconto da Live Pedro e Adriana, que vai dar 20% de desconto. E aí no dia 27... Adorei. Gostou? Gostei. É um webinar super acessível, né? As pessoas que já fizeram, já não sabem, são valores acessíveis. Acaba sendo também um mini... Pode falar. E são muito bons, tá? Que eu fiz todos, acho que eu fiz todos os webinars do Pedro. Acho que fez também. Tenho acompanhado tudo e são todos maravilhosos. Vale a pena. E acho que gestão de risco tem tudo a ver
Sim. com o nosso setor, a gente tem que fazer. Tem que fazer. E acaba sendo um mini curso, né? As pessoas falam, webinar vai ficar Uhum. discutindo, etc. Não, é uma palestra, só que eu acabo mostrando também algumas ferramentas, ensinando a fazer. Então tem gente que chama de mini curso. Eu prefiro dizer que é webinar, porque aí eu fico, né, expondo de uma maneira mais tranquila, porque nos cursos mesmo que eu faço, tem exercício, tem dinâmica, aí são cursos de 8 horas, vários dias, vários módulos, inclusive tem de gestão de riscos para instituições. Se alguém quiser levar para a sua instituição, queria trazer aqui para a Assembleia, queria trazer aqui para a Prefeitura X, para o cerimonial, a gente pode fazer um curso específico. Aí são quatro módulos. O primeiro módulo de fundamentos, que eu trabalho riscos, reputação, imagem, para trazer esses conceitos, porque não dá para falar de mapear risco sem entender esses conceitos antes. Claro. Aí depois o segundo módulo é um módulo de pré-crise, tudo que a gente faz antes de uma crise acontecer, né? Aí entra o mapeamento de risco, mas entra também plano de contingência, como elaborar um plano de contingência dentro da área de cerimonial e eventos. Aí o terceiro módulo é efetivamente a crise em si, como é que funciona um comitê de crise, tudo adaptado para a nossa área de eventos, né? Como é que funciona um comitê de crise, como é que eu escrevo um manual de gestão de crise, o pós-crise, que é o lições aprendidas, como fazer lições aprendidas de crises. E aí tem um módulo também que são técnicas de negociação, que foi isso que a gente falou um pouquinho aqui, né, de conflito. Tem muitas técnicas para isso, né, para você chegar em vantagem numa negociação. E aí eu trago tudo isso para a nossa realidade também. Mas esse é o curso, né? Um curso fechado para instituições. Quem quiser levar para a sua instituição pode falar. O webinar vai ser um resumão de tudo isso. Então vai ter muito conteúdo. Convido todo mundo a... Voltou. Travou. Convido todo mundo a participar do webinar no dia 27. Já. A se inscreverem. Dia 27, 19. Às 19 horas. Isso? Sextou com Pedro Amorim. E o link encontra ali no teu Instagram, tem o linkzinho. Na bio. Como eu ainda não lancei o site, até está ali na bio, não tá assim, eu não fiz um post ainda, vou fazer amanhã, mas é para o pessoal aqui da live conseguir aproveitar hoje. Então entra lá no meu perfil, clica na minha bio lá, ele vai abrir o Linktree, e aí o primeiro link do Linktree lá é o webinar. Aí você clica e já vai para a página. E é Ótimo. Isso. Obrigada, Pedro. Foi uma Obrigado honra você. te receber aqui, e você sempre com detalhes muito importantes para a nossa área. Adoro tuas palestras, teus webinars, e foi uma honra te receber aqui. Um beijo grande, uma boa noite e até uma próxima. E vou correr lá para pegar esse teu lote. Dessa vez, você é a primeira. Não, eu te Gente, agradeço, obrigada, assim. e muito obrigada por todo mundo que ficou até o fim aqui assistindo. Eu que te agradeço, adorei o papo, você é uma ótima anfitriã, adorei ser seu convidado. E espero todo mundo, então, no dia 27. E salva a live, hein, para eu poder salvar também. Não, com certeza, com certeza. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. Obrigado a todo mundo. Beijos. Beijos.